Bom dia! A entrevistada de hoje é a professora Tomoki Muragao-Joso, professora desde 1984 do Instituto de Letras da URGS. Ela nasceu no Japão e veio 3 anos depois, voltando algumas vezes para o país de origem. Na faculdade ela dá aula de língua, cultura e Como que começou o teu trabalho de tradução? Faz muito tempo isso? Bom, aqui no Rio Grande do Sul tem poucas pessoas que trabalham com língua japonesa. E por conta disso, de vez em quando as pessoas me procuram para fazer trabalho de tradução ou de interpretação para acompanhar os visitantes japoneses. Aliás, eu comecei a trabalhar como intérprete quando eu tinha uns 22, 23 anos, quando ingressei no curso de graduação. E na época comecei a dar aula de língua japonesa no curso de eu comecei a trabalhar como intérprete quando as pessoas de turismo começaram a me procurar para servir de guia para os visitantes que vinham conhecer a Serra. E assim começou meu trabalho como intérprete. Até hoje em dia, algumas vezes me vêm procurar para executar esse tipo de serviço, ou de interpretação, ou de... E tem algum contexto mais recorrente no teu histórico de interpretação de trabalhos de intérprete? Bom, para ser um intérprete ou tradutor, mas principalmente intérprete, acredito que a pessoa tem que conhecer bastante tanto a cultura de origem, né, de língua de origem, como a língua de destino. Então, muitas vezes as pessoas falam em determinada língua de um jeito para transmitir uma mensagem, só que se fizer a tradução literal, a linguagem de destino não corresponde. Então é muito importante a pessoa se saber o que exatamente a pessoa quer dizer com aquelas palavras para expressar alguma opinião. Eu digo, por exemplo, aqui no Brasil fala puxa-saco para as pessoas que querem agradar demasiadamente alguém. No Japão não é puxar saco. Se traduzir literalmente para português, seria gomao suru, que significa moer o gergelim. Quer dizer, puxar o saco e moer o gergelim são coisas muito diferentes, mas dentro do seu contexto linguístico significa a mesma coisa. Então o intérprete tem que saber como lidar com essas diferenças culturais de cada uma das. Mas tem algum contexto específico, por exemplo, religioso, educacional, no teu histórico de interpretação? Onde mais interpreta, assim? Sim, eu gosto muito de trabalhar como umas empresas, por exemplo, né? Engenharia, medicina, fábrica, chão de fábrica mesmo, né? Mesa de negociações. A gente, além de interpretar, acabamos aprendendo muita coisa. Tu tem alguma formação específica? Bom, tanto com tradução como interpretação, eu adquiri vamos dizer, essas técnicas como autodidata, porque minha formação é na área de direito, então não tem muito a ver com tradução ou interpretação. Mas o direito te ajudou com isso? No caso do direito existe uma disciplina que se chama Direito Internacional, Público e Privado, e por vezes lida com legislações de países diferentes e com conceitos jurídicos diferentes, e isso talvez tenha me ajudado. Teve algum trabalho que foi mais marcante para alguma situação marcante? Assim, situação mais marcante, né? Algumas coisas sim. Algumas vezes o falante, vamos dizer, de língua 1, para ajudar, tentar ajudar na sua fala, ele gesticula e fazem certos gestos que é corriqueiro, comum naquela determinada situação, só que na cultura de língua de destino, aquele sinal significa outra coisa, às vezes constrangedora, e
intérprete tem que explicar, vamos dizer, para quem é falante do L2 que a pessoa do L1 tentou sinalizar de uma forma com aquele significado e não aquele outro significado, que às vezes é um pouco... a gente fica um pouco incomodado, né? Por causa disso. Não é universal em todos os lugares. E tu já teve que enfrentar algum desafio? Tem algum desafio que tu vê que existe na profissão de intérprete? Olha, desafio na profissão de intérprete é o seguinte: às vezes, intérprete, quando não entende bem o que a pessoa tá falando, a tendência é para se proteger, começa a inventar coisas. Tá? Isso tem que tomar muito cuidado, porque não pode ficar recriando uma mensagem que a pessoa não falou, que não disse nada. Não pode estar dizendo assim, isso está muito gostoso, enquanto que a pessoa está dizendo que essa comida está ruim. Quer dizer, às vezes o intérprete, para tentar ajudar, vamos dizer, amenizar a situação, acaba inventando alguma coisa que não transmite corretamente o conteúdo. Então, isso não deve ser evitado. Por outro lado, como ele é um intermediário, também não se pode falar literalmente, às vezes, uma expressão de modo que ofenda diretamente a pessoa, né, da língua de chegada. E se a primeira pessoa fala, xinga a mãe dele, e não vai xingar a mãe dele diretamente, vai dizer com uma palavra um pouco mais delicada a mesma coisa. Não pode ser coisa diferente. Tem que ser a mesma coisa, mas de outra forma. Se disser assim, você é muito feio, tem que dizer assim, você não é muito bonito. Porque você está dizendo a mesma coisa, mas de uma forma que não cria um atrito dramático. Já passou por alguma situação dessa? Não senti que cheguei a passar por esta situação. Graças Mas acho a que Deus. mais por causa do contexto que tu prefere, né? Que trabalhando em indústria, etc., não tem muito... No caso da língua japonesa para português, esse tipo de preocupação é um pouco menor. Talvez por conta da cultura japonesa e estilística do idioma japonês é muito mais detalhado do que o português. Isso faz com que facilite de traduzir de japonês para o português. Agora, de português para o japonês é um pouco mais delicado, porque mesmo para expressar, por exemplo, o pronome você, que aqui no português é você, o senhor, no máximo, no japonês tem senhor, vossa senhoria, vossa excelentíssima, vossa isso, vossa daquilo, muitas maneiras de falar, o que pode atingir, né, e machucar vamos dizer, um japonês que está ouvindo aquela palavra que em português simplesmente significa você. Então, nesse sentido, eu acho que os brasileiros, para fazer essa versão para o japonês, tem que ter mais conhecimento da língua nesta área, vamos dizer, de estilo de linguagem em si. A mesma coisa acontece para tradução e para interpretação? Isso acontece tanto para tradução como para a interpretação, principalmente na fala de personagens, por exemplo, na literatura. Gestos extralinguísticos também são diferentes. Shua é língua de mão japonês, né? Sinais de mão japonês. Mas além de Shua e além de Libras e outras línguas de sinais, existem aquelas que são extralinguísticas, que não fazem parte diretamente, mas que também são diferentes. Né? Então são vários fatores que vai se influenciando. Agora falando não de interpretação, mas de tradução, por exemplo,
no Japão, jamais escreve com caneta vermelha o nome da pessoa. Então, isso não é linguagem, não é língua, mas é uma coisa cultural que vai influenciar indiretamente no texto escrito. E caligrafia boa e caligrafia ruim também no Japão vai influenciar. E influencia no trabalho de tradução, isso? Influencia também no trabalho de tradução, se bem que hoje em dia o Word resolve tudo, né? Sim, mas por exemplo, tem uma pessoa que escreveu um conto lá e aí tem certos nomes que estão grafados em cor vermelha. Aí, na tradução, tu inclui isso, tu coloca uma nota de rodapé dizendo por que o nome tá, que no original o nome tá grafado diferente, tu coloca na história, por exemplo, traduzindo um conto, tu coloca que a pessoa tá morta, o que faz? Se tiver essa especificidade, eu acho que teria que colocar uma nota de rodapé. Porque teve algo específico para isso, né? E tem na tradução também tem outro fator, que é escrever hiragana, katakana e ideograma. E no japonês mistura os três. Por que se escreve em katakana? Porque quer dar ênfase. No português pode aparecer simplesmente ponto de exclamação. Para suprir aquela tradução que não pode fazer de um tipo de grafia com outro. Sim, porque a gente usa um alfabeto só. Aí só tem uma. A pessoa pode escolher, né? Usar exclamação, usar itálico, mas aí mantém o estilo, assim. Se tá destacado num texto, na tradução também destaca a tradução. Isso. Esse tipo de coisa se dá para se fazer. Muito interessante. Ou na tradução também, por exemplo, quando se fez tradução no Musashi, o texto ficou tudo diálogo indireto. Não digo tudo, mas muita parte da escrita do Musashi está em diálogo indireto. Entanto, no original é praticamente diálogo direto. Quer dizer, mudou a forma vamos dizer, da escrita, né? Diálogo direto para o diálogo indireto, a facilitar a compreensão do próprio texto, né? Não dá para dizer que é conto, romance, mas novel, né? Do Musashi. Então ele muda sua cara para poder ser melhor compreendido. Pode acontecer esse tipo de mudança. Bom, muito obrigada, professora. De nada. Sempre às ordens. Muito obrigada. Bom trabalho.